O nosso terceiro palestrante é o Wilson Cardoso. Ele é formado em Relações Internacionais e mestre em Economia, ambos pela USP, membro do coletivo estadual do Partido Pirata e responsável pela área de comunicação do Partido Pirata em São Paulo. Ele falará sobre os usos e aplicações de mecanismos de democracia direta. Obrigado, Wilson. Olá, boa noite, bom dia. Obrigado a todos. Eu queria agradecer primeiro o convite do pessoal dos humanistas, né? Que eles fizeram. Eu acho bastante simbólico e representativo a gente estar aqui um dia antes de uma outra manifestação que vai ter amanhã, que também é igualmente válida, mas tem uma forcinha a mais da Globo, que faz uma cobertura de micareta de manhã para vir 1 milhão de pessoas na rua à tarde também. Então, existe uma certa desigualdade aí, um certo viés para um dos lados das manifestações, enquanto a outra é duramente perseguida. Bom, deixa eu só, antes de eu falar minha fala, deixar os pontos que eu estou interessado em colocar aqui, acho que é bom esclarecer o que todo mundo me pergunta, né? Mas Partido Pirata, que história é essa? De onde veio esse negócio? Que sentido é esse? Que vocês querem piratear as coisas? De onde saiu isso? Então, o Partido Pirata ele surgiu em 2006, na Suécia, e nesse país da Europa. Ele surgiu basicamente de uma reação a uma perseguição que existia contra ativistas na área de internet, nesses países escandinavos e na Europa, porque o mesmo pessoal que fez o Partido Pirata era o pessoal do Pirate Bureau, que é o pessoal que foi responsável pela criação do Pirate Bay. Eu acho que todo mundo conhece aqui, que é o lugar onde você baixa os episódios do Game of Thrones e das séries favoritas da internet. Então, já estava tendo uma criminalização desses ativistas de internet. Vocês sabem que agora, atualmente, a internet é praticamente uma nova linha de frente na discussão política, na imposição de novos temas junto com a população. E dentro desse grupo de discussão da Europa, já estava tendo perseguição, prisão de ativistas, porque eles simplesmente estavam criando meios para poder compartilhar a informação livremente para qualquer pessoa. Então, até pessoas eram presas, usuários. E esse é um movimento que foi se tornando crescente. Em 2007 já surgiu pessoas no Brasil interessadas em encadear esse movimento do Partido Pirata, e nós defendemos essa questão, essas bandeiras do livre compartilhamento de informação, o combate à vigilância dos governos, que é feita na internet, e também até a promoção de direitos sociais e direitos civis das pessoas, porque, como eu disse, a internet ela virou um novo fronte de tudo que eles falaram, de que existe uma informação que ela é massificada, que ela é passada de forma viesada, por exemplo, na TV ou nos jornais, que é sempre passado com um ponto de vista já pré-julgado, já pré-definido, já pré-mastigado. A internet no Brasil, e isso você ficou muito claro a partir de 2013, ele serviu como um meio para uma via quase que alternativa de você discutir os assuntos. E você pode dever mais da metade do que ocorreu em junho de 2013 para a internet, com certeza, porque a divulgação de vídeos, de repressão policial que teve, inclusive aqui na Paulista, naquela época, foi muito responsável por desencadear toda essa movimentação que a gente tem até hoje de movimentação de rua, né? E é interessante porque a gente conhece muito esse ponto de vista, porque a internet ela não é o recurso que vai salvar a humanidade. Ela é uma ferramenta como qualquer outra, ela é uma ferramenta neutra, uma ferramenta técnica, ela vai depender do uso que você vai aplicar para ela. Tanto que uma ferramenta que naquela época foi utilizada de uma forma tão bacana para poder mobilizar pessoas em uma determinada causa, que era interessante para a maioria, que foi a época de junho de 2013, que foi a questão dos 20 centavos, hoje em dia ela já é utilizada mais para, por exemplo, manipular pessoas em massa. E essa questão da manipulação, ela é muito forte nos dias de hoje. Tem um vazamento, por exemplo, de um documento do secretário-geral de comunicação da presidente Dilma, que inclusive foi demitido pelo vazamento desse documento, no qual ele põe a questão de que existe hoje em dia uma disputa muito grande pela vontade popular, pelo interesse popular dentro da internet. Então, para dar um exemplo, uma série de bots, que eram robôs, que são colocados para espalhar notícias falsas, eles foram colocados em ativa desde o começo das eleições. Isso é uma coisa que acho que é claro para todo mundo, que está um pouco mais ou menos atento nesse mundo virtual. Mas a questão é que depois das eleições, os bots do PT, eles foram desligados.
mas os bolsos do PSDB não. Eles continuaram em ativa, continuaram espalhando informação falsa, continuaram espalhando informação enviesada que interessava exatamente você alimentar essa insatisfação popular. E se você falar em determinados grupos que você teve um crescimento exponencial de popularidade nas curtidas das páginas do Facebook ou no grupo do Twitter, você vê que, na verdade, a internet ela serviu para poder mascarar determinados interesses partidários, até poder manipular. Porque as pessoas, muitas vezes, elas não chegam a informação quando jogam na internet uma determinada notícia, um determinado comentário ou alguma coisa assim. Ela não tem esse double checking, não faz essa checagem da informação. Então, é complicado, porque a internet, por um lado, ela pode servir como um meio de elucidação, como um meio de debate racional, como um meio das pessoas se informarem sobre dois pontos de vista diferentes sobre determinado assunto, mas ela também pode servir como um meio de alienar e massificar tanto quanto a televisão, que é a grande diferença que tem a internet da televisão, é essa questão da horizontalidade, que é uma coisa que é construída colaborativamente, não é uma questão que é determinada por um editor, ou o dono da revista, ou do jornal, que ele vai determinar, não, essa informação vai para o ar, essa não vai para o ar. Existe essa questão da liberdade muito maior na internet, mas até essa questão dessa liberdade que é dada na internet, em grande escala, pode ser manipulada em favor de determinados interesses, muitas vezes ocultos ou partidários. Então, assim, só explicando um pouco sobre a própria importância que tem a internet em todo esse processo. A gente não se limita só à internet, por exemplo, no Partido Pirata, mas esse foi, vamos dizer, o nosso mote que levou ao surgimento do partido. Mas existe toda uma questão também dos direitos sociais que precisam ser implementados, precisam ser colocados na prática em países como o Brasil, por exemplo, porque os direitos dos cidadãos, principalmente em locais da periferia, eles não são muitas vezes respeitados. A polícia ela vai invadir um lugar, ela não vai responder, não vai perguntar muitas vezes se você tem mandado ou se você tem alguma coisa que possa justificar a presença dela ali. Existe um desequilíbrio de poder que é muito latente hoje na sociedade. E a internet pode ser um meio a mais para poder somar nessa equação. O que eu pretendo comentar aqui, inclusive é um dos motes do Partido Pirata, é a questão da democracia direta. Porque você pode ver o problema de junho de 2013 como uma questão da crise muito clara da democracia representativa. E o que é a democracia representativa em pontos claros? Essa questão de que você vota em alguém e essa pessoa vai, vamos dizer, representar os seus interesses no Congresso. Esse é o modelo básico que você tem, né? Que, como você contrapõe a isso é a questão da democracia direta. Que muita gente tem como referência aquela democracia grega, que você juntava a galera na praça, exatamente como a gente está fazendo aqui, juntava 2 ou 3 oradores, aí um cara falava a favor, o outro falava contra, e aí no final a galera levantava a mão sobre qualquer assunto. O cara pode criar bolha no meio da cidade, aí beleza, aí você abria para votação, e as pessoas decidiam diretamente isso, não era uma decisão que era feita por representantes eleitos. Eu estou dizendo isso porque existe uma crise atualmente da democracia representativa no Brasil. Isso é uma coisa muito clara, muito patente, porque a crise ela não começou exatamente nos partidos, mas ela perseverou e se manteve no longo prazo por causa, primeiro, da rejeição que os partidos tiveram nas manifestações e pela não resposta eficiente que os partidos tiveram diante das manifestações. Então teve todos aqueles protestos de rua, teve as pessoas levantando suas pautas, levantando suas plaquinhas, e de alguma forma os partidos não conseguiram canalizar isso, que é uma coisa que teoricamente eles são profissionais nisso, para poder canalizar isso para interesses até mesmo pessoais, eleitorais deles. Eles não conseguiram fazer esse processo de canalizar a vontade popular, canalizar a vontade da rua em soluções, uma resposta em soluções eficientes a isso. Não teve esse processo de problema, vamos analisar a solução, vamos fazer uma resposta à solução. Na verdade não, foi problema, discutiu, apontou o dedo na cara de um, apontou o dedo na cara do outro, o problema não é meu, é do cara que não fez isso, é do presidente, não é... E se manteve da mesma forma. Então você vê que os partidos não tiveram essa questão de canalizar os interesses populares, e talvez exatamente porque os partidos perderam essa conexão que eles tinham com as ruas, com os movimentos populares.
Alguns nunca tiveram, claro. Você vai pegar, por exemplo, o partido do PP, que atualmente está envolvido com o Petrolão, o negócio da Petrobras. Ele que era o partido do Paulo Maluf, do Bolsonaro, eles nunca tiveram realmente uma ligação com os movimentos de rua. O PT tinha, mas você pode dizer que ele perdeu isso. Ou ele foi perdendo isso nesse processo que ele teve no poder durante 12 anos agora. Então é interessante a gente conseguir resgatar isso, conseguir pressionar para que essas manifestações de rua consigam se traduzir em medidas institucionais. Isso que é importante. A questão do movimento é importante? É. A questão de você juntar as pessoas e organizar aquilo em pautas claras é importante? É. Mas é importante a gente conseguir traduzir isso por vias institucionais. Você conseguir passar, por exemplo, está com algum problema, conseguir passar no crivo do Ministério Público, conseguir passar no crivo do Poder Executivo, conseguir pressionar o seu deputado X, Y, Z a apresentar o projeto de lei. E isso não conseguiu ser feito. O Partido Pirata até se propõe exatamente isso, a conseguir implementar mecanismo de democracia direta, no qual você tanto consiga, primeiro, saber quais são essas vontades populares que têm que ser colocadas à risca, à prova, virar projeto de lei, e segundo, também ser um processo no qual o próprio povo consiga decidir o que ele quer ou não quer. A gente tem, por exemplo, um processo de reforma política que está lá, vai ficar nesse debate eterno no Congresso. Eu ponho minha previsão pessimista que esse negócio não vai para frente, ou se fizer vai ser uma reforma muito restrita, porque não interessa para os congressistas mudar as regras do jogo que eles estão acostumados a jogar há muito tempo. Eles não estão interessados em mudar a regra. Não é que você está jogando amarelinha, você sabe todos os passes aqui, sabe como é pegar a bola, sabe como jogar o jogo, ganha esse jogo e de repente você está interessado em mudar a regra, que é uma regra que vai te prejudicar. Eles não estão interessados em mudar a regra. Se não houver uma pressão popular, se não houver uma participação popular direta nesse processo, ou as regras que vão ser impostas vão ser regras que vão beneficiar eles diretamente, ou não vai ser regra que não vai ter nenhuma eficiência. Então, por exemplo, essa questão das empresas poderem pagar milhões para um determinado campanha de um político vai continuar em ação. Financiamento público de campanha é a melhor opção, não é, privado, não interessa. A questão é que essa decisão, de repente, deveria ser uma decisão feita pela população e não encaminhada pelos partidos que estão no poder. Porque eles vão decidir questões que interessam a eles. Então, isso quando a gente coloca, vamos fazer mecanismo de democracia direta, isso é traduzido na imprensa como bolivarianismo. O pessoal quer bolivarianizar o Brasil, quer fazer meios de colocar os movimentos populares no poder, popularização, não sei o quê, mas existem esses eles não falam isso quando, por exemplo, comentam mecanismos que já existem nos Estados Unidos com isso. Quando o cara, por exemplo, vai eleger um deputado nos Estados Unidos, na mesma eleição, na mesma cabine que ele vai lá e pressiona o voto dele, ele também pode, esclarecido isso, determinar determinadas pautas para dentro do seu estado. Então, por exemplo, a questão da legalização das drogas, da legalização da maconha que teve no Alasca, no Colorado e no Washington, foi feita através de eleições. O pessoal foi lá e registrou o interesse que ele tinha em sim ou não em seguir essa pauta para frente. Existem esses mecanismos no Brasil? Existe. Existe a questão do plebiscito e do referendo. Mas ele nunca foi colocado, eles não são de interesse até do Congresso colocar essa consulta. A única vez que ela foi colocada foi aquela questão das armas, né? Que era a questão do referendo das armas. Acho que foi o único caso. Teve também o plebiscito do parlamentarismo também, que foi que era uma coisa que já estava prevista na Constituição de 88. Então, o interessante era você criar mecanismos para a população pudesse participar diretamente. Outro exemplo que eu posso dar é a questão do call-out, que você pode, nos Estados Unidos, você pode interromper o mandato de determinado governador no meio. O cara está eleito lá, você não gosta dele. Se você juntar 10% da população, fizer uma petição, e aí depois ela foi eleita e processada, você tira o cara do poder e coloca outro. É um outro exemplo. Agora, é uma coisa que não interessa para as pessoas que estão no jogo, mudar as regras que elas estão implementadas. Mas assim, essas coisas não vão ser mudadas a não ser que a gente consiga, primeiro, definir quais são as mudanças necessárias, conseguir ter esse processo de canalização. Segundo, conseguir passar essas vontades para os representantes. Então, você vê que é um processo que a gente já está difuso, que está muito bagunçado. É preciso ter um esclarecimento maior de qual que é a vontade popular.
a gente precisa amadurecer mais a discussão e não pode ser mais cada pessoa leva sua plaquinha de cartolina e fala mais de educação, menos corrupção, que isso não vai adiantar muita coisa, né? É preciso ter essa discussão amadurecida de como canalizar esses mecanismos de democracia direta e populares. Pode ser consulta, pode ser um processo mais institucional, mas é preciso ter participação popular nesse processo, por exemplo, de reforma política. Senão ele não vai para frente, porque não interessa, eu não estou falando nem não interessa para o PT ou não interessa para o PSDB, não interessa para a galera que se chama do baixo clero, que é a galera, por exemplo, Marco Feliciano, que é o pastor evangélico. Você acha que ele vai querer voto distrital e perder todos os votos que ele tem concentrado da igreja dele? Ele não quer perder. Então não vai ter essa mudança de regra, a não ser que a gente se organize para isso. Bom, eu acho que é isso. Obrigado. Alguém tem uma questão? Quer fazer uma questão? Meu nome é Carlos, sou do Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta sobre o marco civil da internet. No que ele favorece a democracia direta, né? No que você impõe, que ele abre as portas, e no que ele se torna mais uma ferramenta de controle, de cerceamento. Assim, porque, do meu ponto de vista, ele tem uma função muito importante de barrar um pouco o poder do grande capital, né? Ele impediu o marco civil, se puder, de repente, falar um pouco para a galera, que é um tema bem cabeludo, né? Bem hermético. Mas ele impediu da internet virar uma forma de TV a cabo, né? Das operadoras venderem conteúdo da internet, né? Então, mas assim, ao mesmo tempo, eu não sei se existem cláusulas lá que aumentam a vigilância, diminui a nossa privacidade. E no que tange a democracia direta, ferramentas de participação, no que isso abriu porta e no que se fechou, né? Bom, obrigado pela pergunta, viu? Marco civil é um assunto que interessa bastante para nós piratas. E assim, só comentando um pouco para quem não está interessado, para quem não está informado, o Marco Civil ele se pôs como uma espécie de constituição da internet. Ele se via como para saber quais regras que se aplicavam quando você discutia o meio digital, quais regras se aplicavam, quais regras não. No começo, o Partido Pirata ele apoiou a implementação do Marco Civil da internet, porque a principal proposta que era interessante, até para nós, era a questão da neutralidade da rede. Falando de uma forma simples, o que é neutralidade da rede? É você não fazer diferenciação entre o pacote de dados entre um site e outro. Porque esse é o grande aspecto interessante da internet, que é a questão da horizontalidade. Então, se você vai baixar um determinado conteúdo, vai ver um site da Globo, ou você vai ver o site do blog do Juquinha, a questão é que os dois vão ser tratados da mesma forma pela operadora. Você não vai tratar preferencialmente, eu vou fazer uma via expressa aqui para os dados da Globo passarem mais rápido do que os dados do blog do Juquinha. Porque isso é uma coisa que interessava até para poder manter de igual para igual dois tipos de informação diferentes, para você não privilegiar um determinado grupo e não criar esse processo de massificação que existe atualmente na TV. Então, a proposta do Marco Civil era bem interessante. Agora, depois que ele foi implementado, tem dois pontos aí que foram cabeludos e que levaram o Partido Pirata a ser contra o atual modelo que tem do Marco Civil da internet. A primeira questão é da própria neutralidade da rede. O artigo que põe a neutralidade da rede no Marco Civil, ele não é absoluto, ele não põe uma neutralidade da rede absoluta, ele põe uma neutralidade da rede relativa. Em geral ela opera, mas existem exceções que podem ser feitas e podem ser determinadas por decreto presidencial. Então o presidente pode, por algum critério técnico, falar, não, sobre esse critério X, a gente vai adotar que os dados da polícia vão ter que passar mais rápido. Então, no nosso entendimento, isso já fere o conceito de neutralidade da rede, porque isso pode criar uma abertura para que futuramente, por um critério técnico que ninguém entende, você possa futuramente beneficiar uma empresa X ou Y, um interesse popular X. Para dar um exemplo claro, por exemplo, hoje, quando eu estava saindo de casa, eu vi que a Dilma está lá na Comissão da América Latina, com o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, para poder criar uma determinada tipo de internet grátis, que se chama internet.org, que era uma internet que você não precisa pagar nada e que, por exemplo, pessoas que estão com um smartphone podem acessar interesses que vão ser criados pelo governo.
Então você já vê aí que existe uma questão meio que nebulosa isso. Você fecha um acordo com uma empresa privada, que é o Facebook, para poder criar uma internet que é barata, que vai ter um conteúdo que vai ser criado pelo governo. Então, quer dizer, abre muito espaço para dúvidas, você criar esse tipo de exceções num ambiente que deveria ser igualitário e homogêneo por excelência. E outro ponto que é questão interessante comentar na internet é a questão da guarda de logs. E esse é outro assunto técnico extremamente maçante que normalmente as pessoas não estão informadas. Depois do Marco Civil foi aprovado, ficou determinado que todos os dados que você acessar na internet eles ficam guardados, são guardados pelas empresas. Agora eles têm que ser obrigatoriamente guardados pelas empresas. Então, se você está acessando o seu e-mail, ou se você está acessando o Facebook, ou aquele site que você gosta de conteúdo adulto, tudo aquilo fica guardado na empresa e pode ser consultado por um mandado judicial que ele vai abrir uma investigação e aí esses dados vão ser entregues para a justiça. Por que isso é complicado? Porque se você for pensar do critério do telefone, não existe guarda prévia de dados do telefone. Você só guarda os seus dados do telefone se houver uma suspensão sobre você, que é a questão mais ou menos do grampeamento de telefone. Você é suspeito? Eles vão grampear seu telefone, vão monitorar todas as suas ligações. Mas no Marco Civil não. Eles já estão monitorando todos os seus dados antes, eles podem entregar antes de haver uma suspensão ou não. Então, se houver alguma coisa contra você, eles vão pegar todos os dados que você acessou nos últimos 6 meses ou 1 ano na internet e passar para a justiça. E isso sem falar que essa questão, ela incentiva empresas privadas a guardarem dados sobre você que antes elas não guardavam. Então, até a questão da sua própria privacidade, ela passou a estar em jogo depois desse processo. Porque aí, a partir disso, todas as empresas agora guardam os seus dados de acesso.